Olá, boa Ei, noite. Renato, boa noite. Seja muito Opa, companheiro, bem-vindo tudo? Obrigado. tudo bem, né? Muito bem-vindo à Estamos nossa aqui na... página. Como eu estava dizendo, a gente agradece ao pessoal da executiva do pessoal que, em nome da Secretaria de Organização Interior, agradeço a Wanda especialmente, ao pessoal que constrói o pessoal no estado e especialmente também ao pessoal do município. Obrigado a todos que estão aqui conosco. E seguindo a sugestão do companheiro, né, Demontier Fernandes, que semana passada fez uma live com você sobre a discussão de um outro futuro possível, né, que é um futuro que nós esperamos que seja revolucionário, que mude essa estrutura, esse fisiologismo, né, que nós de alguma forma estamos muito está muito entranhado nessa política municipal, né, não só no Massapê, mas em outros municípios. E nós precisamos superar essas estruturas. Então, como eu estava dizendo, sou o Jamel Oliveira, sou candidato, pré-candidato a prefeito pelo município de Massapê, para trazer essa novidade, né, para mudar essas estruturas. Nada para você ter uma ideia, a gente tem 122 anos, né? Por ocasião dos 122 anos do município, você fez uma live, aliás, fez um vídeo, né, agradecendo, Sim. comemorando conosco esse dia. E, enfim, eu dizia também nesse dia o seguinte: Massapê comemorava 122 anos sem que essa emancipação política tenha se dado também para as camadas populares. Porque, por exemplo, o tetravô do atual prefeito foi o primeiro intendente do município. E essa estrutura permanece. Então, nós temos aí 122 anos de oligarquia. Para você ter uma ideia, nesse século, todos os prefeitos eleitos do município são seus vizinhos aí, né, de Fortaleza. Quer dizer, então nós precisamos trazer essa transformação e mudar essas estruturas. Então, esse futuro possível, nós, pessoal de Massapê, queremos iniciar. Muito obrigado você por ter acolhido o nosso convite Eu que e muito agradeço o boa noite. convite. Boa noite. Não, na verdade, eu acho que essa é a tarefa do pessoal, né? Primeiro, eu queria agradecer a você, né, Jamel, e os companheiros e companheiras do pessoal de Massapê, que constroem aí o pessoal, né? A gente já esteve junto no nosso gabinete. Uhum, Na verdade, eu acho que a tarefa do pessoal é, de fato, buscar, né, dar continuidade a uma longa tradição que as classes populares têm buscado empreender no Brasil de auto-organização e de auto-emancipação. Né? A uhum, nossa, se você olha a tarefa talvez mais urgente, porém histórica, nunca completada, é de vencer a desigualdade. O que a pandemia fez agora foi simplesmente mostrar com maior agudeza e maior crueldade, né, uhum, o que é que a desigualdade provoca na nossa sociedade. Né? Então, a pandemia ela já é fruto, obviamente, desse desequilíbrio ambiental causado pelo sistema do capital, por um lado, mas, por outro lado, me parece que também revela-se que esse projeto de morte atinge, obviamente, aqueles que não têm as condições necessárias para acessar saúde, educação, não tem proteção social alguma. No caso do Ceará, uhum, no Nordeste brasileiro, né, o semiárido brasileiro, o semiárido nordestino brasileiro, vamos lembrar que nós estamos no semiárido mais populoso do mundo. E o nosso semiárido, ele, sobretudo, ele vive historicamente um em que as elites políticas se confundem com as elites econômicas. Na verdade, as antigas oligarquias agrárias viraram oligarquias políticas. Então, esse relato que você faz não é um relato diferente no restante dos municípios do Ceará, né? Ou seja, a uhum, sucessão, né, da dominação das famílias, né, ela é uma característica, o familialismo é uma característica inerente à política do Ceará. uhum, Lamentavelmente, muito lamentavelmente, a antiga esquerda oficial, que hoje, inclusive, está no governo do Estado, ela abandonou completamente, né, determinadas bandeiras de independência, independência de classe, autonomia, auto-organização, né, e elas, ao uhum, contrário, aliaram-se, inclusive, a essas antigas oligarquias em nome de um projeto de poder, de um projeto de governabilidade. Então é muito ruim isso, porque nós temos que reconstruir aí um processo, né, de
convencimento, de consciência, de auto-organização. Então, por isso que para nós é muito importante nos mostrarmos em todo o Ceará e no Brasil como uma alternativa de futuro. Eu acho que é isso. Assim, nós não podemos vencer o fascismo que está se implantando a partir do governo Bolsonaro, que é um projeto antipovo, um projeto autoritário, um projeto antidemocrático, a partir exclusivamente da ideia de que vamos voltar ao passado. Eu acho que quando você coloca, né, um outro futuro é possível, é dizer isso, assim, olha, não pode ter só a alternativa infernal de que ou é essa PMDBização da política brasileira, né? Essa expressão não é minha, é de um sociólogo brasileiro chamado Marcos Nobre, a ideia de que existe uma PMDBização, ou seja, todo mundo cabia no PMDB, né? Era um pouco isso, um certo governismo inerente, né, a todas as máquinas partidárias, né? Nós não podemos nem ceder a isso, por um lado, né, e nem ceder ao fascismo por outro. Por isso é tão importante ter jovens, candidaturas como a sua, né, candidaturas como a de outros companheiros e companheiras em todo o Brasil, que estão buscando, obviamente, esse anúncio, né, de uma nova possibilidade. Eu acho que é essa a grande potência em torno dessas candidaturas como a sua. Exato. E, Renato, o grande desafio que a gente enfrenta é justamente trazer a novidade em meio a esse fisiologismo inerente à política do nosso município e do nosso estado, né? A gente vê que, infelizmente, nós estamos muito aquém do que uma consciência política exigiria, né? E nós precisamos, de fato, ter uma consciência transformadora. O bolsonarismo, ele denuncia algumas feridas muito profundas, né, do nosso país. A pandemia é um problema grave, né, mas mais grave ainda quando nós temos um presidente que é também um problema de saúde pública, quando É não tão lida com grave quanto, né? seriedade. Sim, tão grave quanto, exatamente. Então, não é desvio de foco quando você diz que, por exemplo, o Bolsonaro tem que sair, né? Porque, de fato, ele é um problema de saúde pública tão grave quanto a, a, a pandemia, né? Hoje o Ceará tem 122 mil casos e o Brasil já vai para 1 milhão e 600 casos. E me parece que essa catástrofe, né, esse problema na saúde pública, que já existia, evidentemente, né, foi agudizado com a pandemia. As desigualdades sociais já existiam desde que o Brasil é Brasil, é um país que teve 388 anos de escravidão e que nós, cearenses, temos o privilégio, se é que se pode dizer isso, de ter sido o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. Então nós temos 384 anos de escravidão no Ceará também, muito tempo. E, enfim, o Bolsonaro denunciou esse projeto falido, né, de coalizão. Nós não podemos mais nos associar aos nossos algozes. Então, nós, do pessoal aqui do município, viemos trazer essa consciência transformadora. Neste século, nós tivemos 4 candidaturas, né? Aliás, 3 prefeitos eleitos. O primeiro, que foi reeleito, do PSDB, aí natural de Fortaleza. O segundo também, até filho do secretário das cidades hoje, né, o Zezinho Albuquerque, que foi durante muito tempo seu colega e também presidente da Câmara, né? E, enfim, e aí nós temos mais uma vez esse jogo se instituindo. É muito ruim para a saúde democrática do município que nós tenhamos esse cenário. Né? Para você ter uma ideia, e aí a oligarquia é uma coisa muito entranhada na nossa estrutura, né, do município, mas de outros municípios também. Para você ter uma ideia, a gente tem o seguinte, né? E o Vitor Nunes Leal escreveu um texto, né, Coronelismo Inchado e Voto, perdão, e ele nos diz justamente isso, que é classicíssimo, que a oligarquia é sempre vinculada à elite agrária, né? De certa forma, a uma estrutura agrária do município. Então, se em Fortaleza é um problema grave de saúde pública, a pandemia, aqui é extremamente grave. Porque nós temos 2.309 pessoas trabalhando no município, formalmente. De 35 mil pessoas que moram aqui. E desses 2.309 pessoas, a maioria deles vive de um salário mínimo e meio. Né? Então,
Nós não... que é a situação do Ceará inteiro, né? Exatamente. Então, o desafio de superar isso é enorme. Nós temos, e desses 2.300 pessoas que trabalham formalmente, mais de 1.033 são temporários ou comissionados da prefeitura. Então, como é que muda essa estrutura quando nós não superamos ainda nossas condições materiais mais imediatas? Quer dizer, tem aí 1.033 pessoas que estão extremamente preocupadas, que estão com a corda no pescoço, por assim dizer, com a mudança do prefeito, das estruturas que podem eventualmente mudar elas de posto e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que a gente tenta superar. Eu reflito particularmente no nosso caso, porque é uma coisa que me toca muito mais profundamente. Mas, enfim, como você disse, é um problema do país, mas é um problema muito mais grave de populações como a nossa, né, que vive basicamente em torno do jogo político de conchavos e de troca de apoios por voto e tudo mais. Eu acho que o fato do problema ser grande não quer dizer que ele não possa ser enfrentado. Uhum. Bom, eu acho que você tocou em temas aí que são fundamentais. Eu acho que uma agenda de esquerda para o tempo presente, ela fala, dentre outras coisas, da distribuição da riqueza, ou seja, da garantia de renda para as pessoas sobreviverem, porque, de fato, há um desmonte da base material do trabalho em razão da flexibilização do mundo do trabalho, dessa metamorfose, né, das novas formas de manutenção da rentabilidade. Uma outra questão para nós fundamental é a proteção social. Isso quer dizer que nós temos que desprivatizar o Estado brasileiro, colocá-lo a favor das maiorias. A terceira é o cuidado com o ambiente, ou seja, tudo que está acontecendo agora, né, na pandemia, fica evidente que é fruto de um desequilíbrio ambiental de ordem planetária. Isso porque o vírus, se você olha nos últimos 30 anos, 200 vírus migraram de suas espécies originárias para a espécie humana. Isso em razão desse desequilíbrio ambiental. Então, o que uma cidade, né, como Massapê pode contribuir para um problema que você disse assim, é um problema planetário, é um problema muito grande, é um problema secular? Olha, o mundo começa onde você está. Né? Você não tem que esperar, né, Brasília. Né? É isso, nós temos que fazer as coisas, as grandes transformações, elas acontecem em todos os lugares. Nós estamos, obviamente, nesse processo de disputa da consciência, auto-organização. Vamos pensar que as ferramentas que nós tínhamos no passado são ferramentas que elas continuam dando a sua contribuição, mas nós precisamos pensar em novas ferramentas, porque tem uma nova classe trabalhadora que ela não está, né, sindicalizada, ela precisa de novos canais de associativismo, porque ela não tem formalização. Nós temos um campesinato, como que está em Massapê, que foi o que você citou, né? que ele hoje ele está absolutamente, né, espremido, né, pelo mercado de consumo, ou seja, tem uma quebra da sucessão geracional. O filho do campesinato não quer ser camponês, porque de fato é uma vida muito dura, ele quer o emprego urbano e, sobretudo, no setor de serviços. Não vai ter o emprego urbano no setor de serviços para todo mundo. Né? Por isso que, às vezes, ele está em Massapê, ele vai trabalhar lá em Sobral como operário, né, do setor calçadista. Então, ele se arrisca, inclusive, nesse trânsito todo dia e ganha muito pouco. Você imagina o seguinte, será que a gente não podia pensar a agricultura familiar, ecológica, camponesa, como uma alternativa? Ou seja, pensar, inclusive, uma transição entre rural e urbano que fosse, né, mais próximo, em que o rural ele fosse valorizado também. Então, veja, o nosso papel é colocar, inclusive, temas para ampliar a imaginação política. O problema é que, hoje, nas cidades do Ceará, o que você tem é família A versus família B. No caso de Massapê, a mesma família, inclusive, né, que fica... são membros da mesma família que estão historicamente, né, na disputa do aparato municipal. Nós temos que dizer o seguinte, olha, não pode ter só duas alternativas, né? Tem que colocar uma nova alternativa que ative a imaginação política, fora das máquinas, né, pequena. A gente sabe qual é o nosso tamanho, né? Nós sabemos disso, mas nós somos importantes para o processo político, inclusive para inaugurar um novo debate,
falar de novos temas, novas ideias, né, ampliar o horizonte político e pensar novas alternativas de gestão, novas alternativas para a política. Ou seja, muito do, você chamou bolsonarismo, né, muito desse autoritarismo que cresceu no Brasil, né, de 2013 para cá, porque tinha um vácuo. Não existe vácuo na política. Era um vácuo de ideias, era um vácuo de liderança, era um vácuo de imaginação política. Como ele não foi ocupado, digamos assim, por forças, né, mais a distribuição da riqueza, do saber e do poder, né, esse vácuo foi ocupado pelo ressentimento, pelo revanchismo, fantasia, pela fake news, pela manipulação. Eu acho que o nosso trabalho é, sobretudo, um trabalho de educação, um trabalho de organização. Eu acho isso fundamental. Nós aqui de Massapê, Renato, também compreendemos dessa forma, e por isso que nossa chapa é composta por 2 professores, né? Então, nossa tarefa, de fato, é trazer uma educação política, né? Não é possível nós instituirmos uma consciência transformadora sem ir às bases e pregar, anunciar essa consciência. Eu acho que eu usei a expressão bolsonarismo, mas de fato é um autoritarismo, porque você já vê, por exemplo, migrarem, né, algumas figuras que eram bolsonaristas de carteirinha semana passada e agora já estão à procura do próximo tirano da vez. Então, existe de fato uma consciência autoritária, aliás, um sentimento de autoritarismo que permeia nosso imaginário político. Foi importante você falar sobre a agricultura familiar. De fato, nós ainda estamos vinculados à estrutura agrária, né? E por isso as oligarquias são muito fortes aqui. Aqui não há uma disputa de oligarquias, às vezes, né? Nós temos 2, mas aqui é uma disputa de uma oligarquia dentro da própria família, que é o que se repetiu que aconteceu na eleição passada, que vai se repetir novamente. Então, assim, o que nós precisamos, enquanto pessoal, é pensar a agricultura familiar, pensar a oportunidade do pequeno produtor e pensar uma forma de fazer com que ele permaneça aqui no município, né? Como eu já coloquei, nós temos 2.300 pessoas trabalhando formalmente, então os outros 35 mil, 33 mil se resolvem de outro modo e boa parte deles como agricultor. O pessoal de Massapê tem alguns projetos para isso, né, para tentar incentivar o pequeno produtor, como fomentar uma economia solidária, incentivando o produtor e agricultor, os artesãos, enfim, a venderem o próprio produto em feiras de agricultura familiar no município, priorizar a compra dos agricultores, né, usando a lei 8.666, né, que prevê esse incentivo ao agricultor local. E nosso projeto é, de fato, gerar emprego e renda no município para que nós não precisemos ir para outra cidade, aqui no caso o polo, né, industrial da região norte do estado, Sobral. E o desafio é grande, mas nós precisamos assumir esse desafio. O Brasil é o quinto maior país do planeta e o primeiro em terras agriculturáveis, né? E o Massapê significa solo fértil argiloso, né? Ou seja, é um solo propício para o cultivo. Em 1900, quando fizeram o rio Acaraú, né? Aliás, fizeram o açude de Acaraú aqui no município, foi a maior obra hídrica do estado. Então é inadmissível que os aluviões do rio Acaraú, por exemplo, não sejam usados para o cultivo, né? Que não haja rigorosamente nenhum incentivo da prefeitura no incentivo a esses pequenos produtores, né? No cultivo do solo, no investimento em engenharia e tudo mais, engenharia agrônoma, para trazer uma cultura que possa gerar, né, produtos aqui no próprio município e manter o pequeno trabalhador rural, né, sobrevivendo aqui no semiárido. Eu acho importante, mas eu acho importante um outro. Eu concordo com tudo que você colocou, mas eu agregaria um tema. Veja, esse jovem camponês hoje, o jovem que está em Massapê, por que ele almeja, por exemplo, um emprego no polo calçadista, no polo industrial de Sobral? Né? Porque, dentre outras coisas, tem
tem uma disputa do status social. Sim, sim. Talvez Exatamente. socialmente, do ponto de vista da recepção dele, né, da mobilidade social dele, do imaginário, né, do lugar de representação que ele ocupa, seja mais importante ele ser operário em Sobral do que ser pequeno agricultor. Esse é um Uhum. problema. Nós temos que Sim, sim. pensar que nós cultivamos um modelo mental que, lamentavelmente, né, desvalorizou a agricultura familiar. Então, acho que o nosso primeiro problema é esse. Né? Agora, tem um segundo problema. Nós temos que dar segurança a ele, porque, de fato, a agricultura familiar hoje ela não tem segurança. Segurança econômica, né? Uhum. Preço, mercado e, sobretudo, né, tecnologias socialmente robustas que não são danosas ao meio ambiente, como o pacote tecnológico do grande agronegócio. Qual é o pacote tecnológico do grande agronegócio? Fertilizante químico, mecanização, muito agrotóxico. Nós temos que pensar uma outra alternativa tecnológica que seja socialmente robusta, ambientalmente sustentável para essa agricultura. Porque eu acho que as pessoas têm o direito, obviamente, de lutar, inclusive, para que a produção de alimentos não lhe seja muito penosa. E a agricultura é muito penosa, sem dúvida alguma. Veja, Sim, sim. o Patativa do Assaré dizia o trabalhador cearense ele não trabalha de sol a sol, ele trabalha de estrela a estrela, porque ele levanta antes do sol nascer e ele volta depois que o sol já se pôs. É de estrela a estrela. Tem, inclusive, uma poesia do Patativa sobre isso. Agora tem um terceiro elemento, que é o da inclusão digital. Eu acho fundamental. Não dá para você dizer hoje que o filho dos setores médios, né, ou até dos setores populares do meio urbano vão ter acesso à internet, que é hoje um serviço essencial, não sou eu que está dizendo, é a lei. O Marco Civil da internet diz que a internet é essencial. É como água, é como energia. É através da internet que você entra no Enem, acesso, né? Ou seja, você consegue uma série de serviços, inclusive hoje, tendo acesso à internet. E hoje, a inclusão digital ela é fundamental. Então, pensar o seguinte: o fato de eu estar no pequeno município do norte do estado, ou no distrito desse município, não deveria representar exclusão digital, mas hoje representa exclusão digital, exclusão de renda, exclusão simbólica. Então, é por isso que é muito importante falar às pessoas sobre esses temas. Isso é infactível? Claro que não é infactível. Então, renda universal, inclusão digital, né? Isso é super importante. Ampliar a proteção social e, sobretudo, trazer as pessoas para que elas façam política, que elas não sejam espectadoras da política, que elas não tenham que escolher entre o primo A e o primo B, né? Porque na prática é isso que está sendo feito em uma boa parte dos municípios nordestinos, né? Historicamente, né? Você citou aí o coronelismo e chá de voto, é isso assim. Você tem agora ele, né? Quando ele escreveu o coronelismo e chá de voto, ele não viu um fenômeno que a gente viu, que é o seguinte: a antiga elite agrária, ela vira agora uma elite de Estado, do aparato estatal. Ela vive com o Uhum. aparato estatal. Perdão. Como você tem poucos empregos no município, como uma boa parte da economia do município vive em torno da economia do setor público, em especial da administração do setor público, então terá poder quem tiver o aparato de Estado e poderá acumular poder e riqueza quem estiver no aparato de Estado. Por isso nós temos que quebrar essa lógica. Né? Agora, Uhum. para isso, precisa de movimento social que tenha, inclusive, coragem de romper com as antigas, né, elites econômicas e políticas, que na verdade se confundem. Né? No Brasil não tem elite política, elite econômica. Elite política e elite econômica no Brasil se confundem historicamente. Né? Por isso, repito, né, as pessoas devem pensar assim: o pessoal é um partido pequeno, por que fica lançando candidatos? Né, e tal. Gente, porque veja, se a gente não fizer isso, a gente não vai estar dando a nossa contribuição para a crítica, até para nascer uma nova possibilidade. E nós não queremos repetir
a disputa das máquinas. Nós queremos, inclusive, superar essa gramática para inscrever uma outra gramática. Por isso que, assim, para nós é importante chamar as pessoas para a política, né? Para o que elas podem fazer de política. Exatamente. E assim que nós acreditamos que o pessoal cumpre esse papel, né? Há um erro no imaginário popular das pessoas que são instrumentalizadas pelo discurso midiático e também, enfim, pelas as estruturas de poder mesmo, que você não vai para a política para perder, né? Então, você vai lá e contrata o sujeito que tem mais dinheiro, vai lá e contrata uma pesquisa que o favoreça, e isso pode mudar a estrutura da eleição, porque a pessoa vai lá e vai para o partido que ela acha que vai ganhar. Então, nós devemos trazer o imaginário do povo de que política não é futebol e que Boa. a disputa não tem um vencedor só, que todos participarem do processo ganham e que o povo ganha muito mais com a oportunidade de escolher, né? Então, o grande desafio da gente é trazer o imaginário do povo de que participar do processo é importante. Tem uma metáfora que eu acho que é interessantíssima para pensar um outro futuro possível, que é a ideia de que, bom, nós chegamos atrasados numa pequena cidade e que nós somos viciados, que chegamos viciados em jogo, né, inveterados, que chegamos atrasados em uma pequena cidade. E ao chegar lá, somos informados de que a única casa de jogos que tem na cidade é viciada, né? Também. Mas pelo nosso próprio bem, nós precisamos jogar. Nós precisamos jogar, independente de quem vai ganhar o jogo, de quem... Na verdade, todo mundo ganha, né? Nós, da Mas democracia, vivemos do dissenso. eu entendi a sua analogia, eu só diria uma coisa. O nosso papel é denunciar as regras viciadas do jogo também. Com Eu certeza. acho que é muito importante denunciar que o jogo é feito para que um determinado clube, né, um conjunto de clubes vença. É muito importante dizer o seguinte: olha, nós queremos mudar a regra do jogo, nós queremos chamar o Sim, povo sim. para o povo entrar nesse processo, porque o povo ele assiste como espectador. Então nós não podemos ter a ingenuidade de que nós vamos ganhar, né, digamos assim, dentro de uma estrutura que ela é muito desequilibrada, muito desequilibrada. Por isso que para nós é tão importante a gente participa sendo minoria absoluta. Então, assim, a gente não vai ser, né, a maioria, né, nessa disputa institucional. Nós seremos sempre um ponto fora da curva, né? E nós temos que saber disso, que o nosso lugar é o lugar de ponto fora da curva. E refazer a história à luz do discurso dos vencidos, né? Quer dizer, é, ser maioria, nesse discurso em que a maioria, né, o discurso que se patrocina, que pelo menos na eleição anterior foi o discurso hegemônico, infelizmente, enfim, nós estamos nessa situação, mas se a minoria tem que se curvar à maioria, nós, o pessoal, devemos dizer justamente o contrário, né? Que nós somos minoria e como minoria não nos curvamos, não nos subjugamos, participamos do processo não como não só para vencer, mas para contribuir com o debate. A democracia é isso. Quanto mais dissenso você tiver nos discursos, quanto mais vozes você tiver, mais se enriquece a fala. Enquanto aqui no município tem no imaginário popular a ideia de que você não pode contrariar os grandes, né? Como se só eles construíssem a narrativa. Então nós, o pessoal, estamos querendo construir uma narrativa contada pelos aqueles que não são vencedores, né? Tá Pelos aqueles certo, é que, como isso. Darcy Ribeiro, preferem estar do lado dos vencidos mesmo. Não, a gente não tem que pedir licença, eu concordo com você. A gente não tem que pedir licença para fazer política ou disputar política. Acho que é natural isso, é tranquilo. Bom, de forma muito transparente e sincera, nós nos colocamos, né, inclusive contrariando as expectativas, né, digamos, monótonas em torno das brigas familiares. Eu acho que esse é o nosso papel. E nós vamos, obviamente, dar uma contribuição importante para a educação política. E agora, eu só diria, a gente disputa para ganhar, né?
A gente disputa para ganhar. Agora, nós não somos ingênuos de não compreender o desequilíbrio inerente ao sistema. Eu acho que é muito importante fazer a crítica, não só à gestão, mas ao. Porque o problema não é de gerente do sistema, é o sistema em si. Você Sim, pode sim. até ser o novo gerente, mas o sistema continuará o mesmo. O que nós queremos não é só mudar o gerente, a gente quer mudar o sistema. Isso é um projeto que não se faz num mandato, né? Se faz no como se constrói uma oligarquia, né? Como se constrói um domínio de 122 anos. Talvez é esse tempo que leve para se destruir também, né? E nós enquanto pessoal, eu e o companheiro Jardas, né? O Wellington Santos, que está aqui na live, o Antônio Teixeira, a Ana Maria, todas as pessoas de base, né? O Alfredo, enfim, essas pessoas que estão construindo o pessoal conosco, o Valdemir Fernandes, essas pessoas entendem que, para além desse jogo sujo da política local, nós precisamos trazer um novo discurso, né? Trazer uma alternativa para esse jogo que é viciado. E nós precisamos começar. O Convocar as desafio é tão pessoas. grande, o desafio é tão grande aqui que nós estamos começando, né? Para você ter uma ideia, na década de 80, mais ou menos, foi a última vez em que foi ensaiado uma chapa das bases, né? Em 1982. De lá para cá é sempre as oligarquias. Ensaiado uma chapa. A última vez que nós tivemos mais do que 2 candidatos foi em 2004, né? Com 5 nomes. Mas, no geral, sobre um sobrenome Pontes Albuquerque disputando o processo. Então, nós queremos trazer uma alternativa, não somos ingênuos, nós compreendemos que o desafio é grande, nós não achamos que vamos mudar o mundo com 4 anos de mandato, nós queremos começar. O papel, né, o Platão dizia que o começo é a metade do fim, né? Se você não começar, não tem como concluir o projeto. Então nós, pessoal, Claro. humildemente nos oferecemos, nos colocamos à disposição do povo para esse começo. Né? Eu tenho outra expressão, o professor Ricardo Jorge está aqui, foi meu orientador, né? Ele me ensinou Arendt, né? Eu aprendi muito de Arendt com ele, o professor Rafael Queiroz também, que Arendt diz assim, que pelo início, pelo começo, que é o homem enquanto ser que age, é sempre possível esperar o extraordinário da política, o novo, né? O inusitado, né? E esse novo pode mudar tudo. Então, o desafio é grande, mas nós precisamos começar, Não, é para nesse texto trazer que esse ela diz novo. assim, que é necessário imaginar o que não foi imaginado, sentir o que não foi sentido, criar o que não foi criado. É óbvio. Acho que isso é fundamental, assim. E eu repito, agora para isso nós temos que falar o seguinte, nós temos que chamar as pessoas. Acho que isso é super importante. Convocar as Uhum. pessoas, né? Convocar as pessoas para o processo de construção do que será. Eu acho que, repito, assim, não dá para as pessoas, assim, por exemplo, eu acho que o grande problema da esquerda anterior a nós era de que a única alternativa é voltar ao passado, não tem futuro, né? Não olha para o futuro, só fala do passado, só fala do passado, só fala de si mesmo. Os problemas são outros, nós estamos num momento mais grave, tem uma crise planetária, tem um problema tem problemas históricos que se somam com problemas contemporâneos. Então nós temos que pensar o seguinte, assim, não pode ficar, né, repito, numa monotonia, né, digamos, de alternativas que já foram, inclusive, testadas. Estou falando isso do ponto de vista da nossa crítica à esquerda oficial que havia. Por isso, para nós é Uhum. muito importante, inclusive, né, no interior do Ceará, né, nós lançarmos candidaturas como essas que o pessoal tem buscado lançar em vários municípios do estado. E, por fim, um clássico da gíria futebolesca, né? Time que não joga não faz torcida. Se a gente quer processos novos, com alternativas, novas, né, novas frentes de luta, é preciso que, obviamente, a gente se lance. E aí dá cara a Isso. tapa e assim vai, né? Eu vi que muita gente aqui de outros municípios está nos acompanhando. Estou vendo aí o Paulo Giovanni de Crateús. É isso. Né? Você Uhum. tem. Existe espaço para uma alternativa. Existe espaço para uma alternativa. Isso para nós é muito importante. E nós precisamos compreender que a política representativa ela tem que se caminhar para uma política participativa, né? Porque não é verdade que todo mundo no Brasil é empresário, né? Por que você tem tantos empresários como político?
Não é verdade. A maioria do povo brasileiro é trabalhador, né? Dificilmente você encontra um empregado doméstico lá representando, né? Então, assim, o desafio é o trabalhador compreender, o trabalhador representa o trabalhador, o professor representa o professor, o empresário representa o empresário, e por aí vai, né? Então, o primeiro passo para transformar uma política representativa, uma democracia representativa e democracia participativa, atuante, é compreender que nós não fazemos muita coisa e não votar, não. Mais do que isso, nós precisamos construir uma base. As eleições não são não vão salvar o país uma eleição que ocorre de 4 em 4 anos. Então nós precisamos cotidianamente trazer a ideia de que nós precisamos mudar essas estruturas e que essa mudança sempre começa de baixo, né? Sempre começa de baixo. Das É isso. bases, de movimentos. Eu estou muito feliz, assim, por exemplo, eu estou vendo aqui o Matheus Tremembé, nós vamos ter candidatura indígena lá em Itapoca, né, Matheus? Vai ser o Ezequiel. Estou vendo aqui o Demontia de Juazeiro, né, o nosso pré-candidato em Juazeiro. Estou vendo aqui o pessoal de Maracanaú, o Carlos Eduardo, Joatan, né, está dando uma força aqui, Paulo Giovanni Crateus. Então tem um monte de gente, assim, então tem possibilidade. Com todos os problemas, ausências, limitações, né? A gente não tem vergonha de ser pequeno. Inclusive, é melhor ser assim, né, do que estar participando das grandes máquinas. Nós estamos completamente fora de todas as máquinas. Eu acho que isso é super importante, né? Super importante. Saber lutar do nosso jeito, né? E ir, né, dialogando e convocando, convidando, lutando, né, criando alternativas. Se a gente não fizer esse papel, nós não estamos dando contribuição nenhuma para, né, a mudança histórica. E que se tem uma coisa que eu acho que uma boa parte dos brasileiros sabe, é que precisa muito mudar a história do país. Muito, muito. Esse país é uma. Esse país é a síntese, talvez, de desigualdade social, de racismo, né, de, de uma estrutura patriarcal machista gigantesca. Ou seja, a desigualdade é a síntese, a palavra síntese das estruturas sociais brasileiras, e a gente precisa muito. Não tem mudança se não for na política. Eu não estou falando da política eleitoral, estou falando da política como algo que nos possibilita, de fato, né, a alteração da organização social. E é isso. Então nós esperamos de fato que haja essa mudança e essa consciência transformadora. Agradeço àqueles que constroem conosco esse projeto transformador. Agradeço os que acreditam na efetiva mudança e os que se comprometem com essa mudança. O jogo não é favorável. É nós devemos ter os pés no chão e compreender que, de fato, o que nós esperamos para o futuro, sendo realistas, não é o melhor dos mundos possíveis a curto prazo, né? Que nós temos um passado que nos oprime, que nos constrange, uma história feita sobre um amontoado de cadáveres, de pessoas que morreram, que foram aviltadas nos seus direitos, que foram silenciadas pela história. Aqui no município, por exemplo, havia uma irmandade, né? Na passagem do século tinha muito isso, como com conselheiro e tudo mais. Aqui no município teve também, mas essa história não foi contada de todo, né? E foi silenciada nas águas do rio Acaraú-Mirim. Foi enterrada essa história lá. Então, assim, é uma coisa que nós das bases, devemos refazer essa história com participação e com transformação. Nós acreditamos nisso e por isso somos PSOL. Se os lutadores do passado, né, que lutaram por, né, justiça, da sua forma no seu tempo, né, você falou aí de uma expressão do sebastianismo, né, teve muitas expressões, né, não foi só Canudos, você teve aqui também várias expressões, né, que as pessoas estavam lutando do seu jeito, no seu tempo, no século XIX, por liberdade, né, por libertação da fome, libertação da injustiça, do tacão, né. Eu acho que cabe a nós honrar
a memória destes, né, e, sobretudo, fazendo com que a história seja registrada a partir também dos vencidos, não só dos vencedores. Por isso que nós estamos aí nessa luta. Então, eu queria me colocar à disposição, né, de vocês, aí, do pessoal de Massapê, de todo mundo. Assim, acho que esse é o papel da gente, nós temos que ir juntos, né, tentando construir. É difícil, não estou aqui para vender facilidade, mas é o caminho que a gente escolheu. Então, por isso é muito importante aqui. O Jota está dizendo que nós estamos juntos, é isso mesmo. É isso aí, Jatan. Jatan é meu amigo também, professor Ricardo, Rafael, o pessoal aqui de Massapê que está também nos acompanhando. Agradeço profundamente a todos vocês que dedicaram esse tempo a nos ouvir. Renato, muito obrigado pela disponibilidade sempre. Valeu. Agradeço muito você estar aqui conosco. E vou contar com a sua ajuda e com o seu mandato. Como sempre contei, eu votei em você nas eleições anteriores e aqui nós vamos construir a base e trazer essa transformação. Obrigado a todos. Valeu, Renato. A gente vai conversando aí. Valeu, boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, boa sorte. Estou à disposição.